dos grandes problemas que acontece quando há uma separação e há filhos envolvidos é o pagamento da pensão alimentícia. Pensando nisso, o quadro Direito da Gente foi atrás das dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos ver. O que é pensão alimentícia? A pensão alimentícia é uma quantia fixada pelo juiz que deve ser atendida pelo responsável, pelo pensioneiro, para a manutenção dos filhos ou do cônjuge. No direito, o sentido de alimentos ele é amplo. Ele abrange vestuário, moradia, sustento e tratamento. Quem deve fixar o valor da pensão alimentícia? O valor da pensão deve ser fixado pelo juiz, que vai avaliar o trinômio necessidade daquele que vai receber os alimentos, a possibilidade daquele que vai fornecer os alimentos e a proporcionalidade entre os dois quesitos. O valor da pensão varia de acordo com a quantidade de filhos? Sim, o valor da pensão varia de acordo com a quantidade de filhos menores. Porém, ele é limitado até 1/3 da renda líquida daquele que tem carteira assinada. Se o devedor não tiver emprego fixo, ele é obrigado a pagar a pensão? Se o devedor não tiver emprego fixo, ele é obrigado a pagar a pensão. No caso dele for comerciante, profissional liberal ou autônomo, o percentual do pagamento da pensão alimentícia vai ser calculado sobre o salário mínimo vigente à época. O que pode acontecer quando a pessoa não paga a pensão alimentícia? O caso do não pagamento da pensão alimentícia, o artigo 733 do Código de Processo Civil prevê a prisão do inadimplente. Porém, existem outras maneiras de receber o valor da pensão alimentícia, como a penhora dos bens em asta pública e os recursos daí advindos servem para pagamento da dívida. Muito bem, a gente vai continuar falando de direitos, mas em forma de histórias. A juíza Andréa Pachá, que trabalha na vara de família há mais de uma década, reuniu em um livro casos e mais casos que atravessaram sua vida e que, obviamente, passaram por sua avaliação. O repórter Rafael Leal foi bater um papo com ela para saber mais detalhes da obra e agora a gente vai conseguir acompanhar isso. Vamos ver. Eu fui juíza da vara de família durante 15 anos e realizei mais de 18 mil audiências nesse período. E as histórias do fim do amor, das separações, que envolvem filhos, que envolvem família, que envolvem alimentos, pensão, guarda, são histórias muito ricas. Então, todos os dias eu chegava para fazer audiência e eu ficava impressionada com a densidade do drama que tinha na minha frente. E para me ajudar como profissional, para eu conseguir compreender que dores eram aquelas, como é que aquelas pessoas passavam por momentos tão delicados e sobreviviam ao fim do amor, eu comecei a escrever essas histórias. E a vontade que eu tinha em alguns momentos era ter uma câmera na minha mão, porque eu falava, gente, isso é dramaturgia pura, porque as histórias vinham prontas. Então, com um acúmulo dessas histórias, eu trabalhei ficcionalmente. Algumas situações que são mais repetidas, que acontecem com muita frequência, ciúme, desamor, ressentimento, ódio, uma paixão. E trabalhei 36 histórias que me ajudaram a contar um pouco da minha experiência, que me transformaram numa juíza com um olhar um pouco mais cuidadoso para a tragédia que chega numa sala de audiência e que acabou virando um livro, que eu fico muito feliz com a possibilidade de ver essas histórias contadas circulando por aí. Como é, sendo uma juíza, né, tendo que lidar com a frieza da lei e, ao mesmo tempo, lidar com as contradições humanas? Como foi isso? É uma experiência muito dura e muito profunda do ponto de vista humano, porque a gente lida com o que o ser humano tem de melhor e de pior. Ninguém vai à justiça porque gosta. As pessoas vão à justiça porque precisam. E quando se trata do fim do amor, a expectativa é que na justiça todos os problemas vão ser resolvidos por um juiz. E isso não é verdade. Não tem juiz no mundo que resolva as questões do afeto e do coração. É uma experiência rica, humana, mas muito triste também, né? Porque a gente observa as tragédias acontecendo ali o tempo todo. Algumas histórias são especialmente tristes. As histórias que envolvem crianças e disputa de guarda são histórias muito tristes de contar. As histórias que envolvem identidade, pessoas que às vezes passam a vida inteira e não conseguem um documento que inclua no mínimo de cidadania necessário. Esse livro acabou funcionando meio como uma síntese das transformações na família ao longo desses últimos 15 anos, porque são histórias, algumas que aconteceram há mais de 10 anos e outras muito recentes,
e acaba criando aí um diagnóstico do quanto nós temos nos transformado com relação às relações familiares, incluindo outras pessoas, madrasta, padrasto, companheiros homoafetivos, como a família foi ficando mais plural e, por outro lado, como os valores do consumo foram ficando mais insidiosos nas relações familiares. Então, se por um lado nós avançamos imensamente com o reconhecimento de direitos, com a multiplicidade, com respeito à pluralidade, com respeito à individualidade, por outro lado, a sociedade também sofreu com a imposição do consumo e com a voracidade do dinheiro e do prazer e da obrigação de felicidade, do direito de felicidade, do prazer individual. Então, são esses conflitos hoje que fazem assim, as maiores histórias e os conflitos mais fortes em vara de família. Como conciliar o que a gente avançou em humanidade com o que a gente tem perdido, por outro lado, com a avalanche do consumo e do prazer obrigatório. Até que ponto um juiz de vara de família pode deixar que os seus sentimentos e as suas intuições afetem as suas decisões? Olha, o papel de um juiz de família não é ser um psicólogo, não é resolver as questões e os conflitos que devem ser tratados na psicanálise quando objeto de terapia. O papel de um juiz é um papel constitucionalmente desenhado. Um juiz precisa decidir sobre as questões que envolvem a separação. Isso o quê? Com quem vai ficar a guarda, como é que vai ser a visitação, quanto vai pagar de pensão, como vai ser feita a partilha do patrimônio. Isso tudo é objeto de decisão do juiz. Agora, a emoção é sempre presente, não só em vara de família. Assim, qualquer processo que chega na mesa de um juiz envolve conflito de pessoas que estão desesperadas, esperando que o Estado dê uma solução para a angústia que elas vivem. Então, se reconhecer na dor do outro, me faz uma juíza melhor e mais segura para decidir as questões objetivas que eu preciso decidir. Maravilha. Vamos falar sobre educação. A edição 2014 da Olimpíada de Língua Portuguesa, Escrevendo o Futuro, começa oficialmente nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, a partir das 18 horas, ou seja, daqui a pouquinho, com o lançamento do programa no Instituto Itaú Cultural em São Paulo e vai até a meia-noite de 30 de abril. A cerimônia de abertura será transmitida ao vivo pela internet por meio do Portal do Professor, do Ministério da Educação. O site é o portaldoprofessor.mec.gov.br. É esse que está na sua telinha, portaldoprofessor.mec.gov.br. As inscrições e a seleção de textos serão feitas pela internet. Podem participar professores de escolas públicas que lecionem para turmas do 5º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro é um projeto em parceria da Fundação Itaú Social e do Ministério da Educação e tem a coordenação técnica do CEMPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. No próximo bloco, a gente vai discutir como a educação, como a arte, como o esporte podem ser importantes para reabilitar jovens, para fazer com que jovens engrenem na vida normal, na vida bacana. É isso daí. A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta já já. Em Santo André, na região do ABC de São Paulo, um parque do conhecimento reúne ciências, artes e tecnologia.